Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Hoje, terça-feira, dia 10 de setembro de 2024. A gente aqui ao vivo, mais uma vez, começando mais uma edição do Seu Rei de Verdade. E daqui a pouco eu estou conversando com o general de brigada combatente, Alessandro Silva. Ele que está completando o ano aí como comandante do primeiro grupamento de engenharia aqui em João Pessoa, na Paraíba. Vamos bater um papo com ele. A gente ia trazer ele no dia 7 de setembro. 7 de setembro foi no sábado. Teve programa, a gente está trazendo hoje para bater um papo com ele no programa de hoje. Para a gente começar a fechar logo essa pauta das eleições de 2024, vamos saber da agenda dos candidatos a prefeito de João Pessoa aqui nessa terça-feira, aqui na capital. Eleições 2024, Arapuã e Band. Nossa escolha é você. O candidato a prefeito Cícero Lucena, do PP, às 15 horas, realiza caminhada no bairro dos Novais. Às 17 horas, ele tem o movimento Onda Azul da militância, com adesivaço e bandeiraço. Já às 18h30, Cícero Lucena participa de reuniões com apoiadores. O candidato Luciano Cartacho, do PT, à tarde ele grava guia eleitoral e participações nas redes sociais. Já à noite, o candidato realiza caminhada e caravana no residencial Vista Alegre, no Colinas do Sul. Logo em seguida, Luciano Cartacho tem reunião com apoiadores. O candidato Marcelo Queiroga, do PL, às 3 horas da tarde, ele tem reunião com marketing. Às 18h30, ele participa de uma sabatina Farol do Desenvolvimento. Já às 8h30 da noite, Marcelo Queiroga tem reunião com lideranças e candidatos. O candidato Rui Carneiro, do Podemos, às 14 horas, tem gravação do guia eleitoral. E às 18 horas, ele participa de uma sabatina no programa Hora H. O candidato a prefeito Yuri Ezequiel, do UP, às 15 horas, ele participa de uma visita na AEC e realiza panfletagem. Às 18 horas, Yuri faz panfletagem na Uninassal e na Epitácio Pessoa. O candidato a prefeito Camilo Duarte, do PCO, nossa produção não teve acesso à agenda do candidato. Eleições 2024, Arapuã e Band. Nossa escolha é você. General Alessandro Silva, comandante do primeiro grupamento de engenharia daqui de João Pessoa. Obrigado pela sua presença aqui. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Viu? Boa tarde, Torres. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Bom demais. Seja bem-vindo aqui ao programa e seja bem-vindo também à Paraíba. Você está completando um ano aí à frente dessa função. Mas para os nossos telespectadores acompanharem aqui a nossa conversa, eu estava falando um pouco ali no rádio com a gente da sua trajetória. Já são 37 anos de serviço militar. Dá para resumir um pouco aí para a gente? Sim, eu entrei no Exército Brasileiro com 15 anos, prestei um concurso público naquela oportunidade em 1986 para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que funciona até os dias de hoje. Então, aquele cidadão e cidadã, porque também está aberto para o segmento feminino, que já tiver concluído o ensino médio, tem oportunidade de ingressar na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, onde eu cursei 3 anos o ensino médio e depois mais 4 anos na Academia Militar. E a partir de 1993 eu comecei a desenvolver a minha profissão como oficial do Exército. Você começou a dar passos, então, a partir dos 15 anos. Vou pegar até esse gancho para lhe perguntar se o jovem brasileiro hoje, né, ele tem essa atração, mantém essa atração, preserva essa atração e esse engajamento para querer entrar nas Forças Armadas, querer entrar no Exército Brasileiro. Hoje, o concurso das nossas escolas militares ele é bastante concorrido. Então, os jovens e até mesmo aqueles graduados em alguma área sempre procuram as nossas escolas de formação, mesmo sabendo das características da nossa profissão. Hoje, o serviço militar obrigatório, que é para aquele jovem cidadão que completa 18 anos e faz o seu alistamento quando completa 18 anos e vai servir no ano que completa 19 anos, ele tem um apelo muito grande. Então, todos os cidadãos que se apresentam para o serviço militar obrigatório, eles têm a intenção também de servir o Exército. E existe uma seleção complementar que é bastante rigorosa para que nós possamos acolher aqueles que se enquadram dentro das nossas características
no que diz respeito a características físicas, em termos de condicionamento, e é lógico também que nós desenvolvemos essas capacidades para o jovem cidadão. Hoje qual é o número assim, de entrada, de acolhimento por parte do Exército Brasileiro por ano no Brasil? Nós acolhemos em torno, para o serviço militar obrigatório, em torno de 77 mil jovens. 77 mil por ano. E existe uma apresentação muito maior do que isso. Certo. Então, o Exército é obrigado a fazer os seus cortes e suas Exatamente. seleções. Quantos desses, qual é o percentual mais ou menos aproximado, quantos desses querem ficar, querem seguir carreira? Olha, eu não tenho esse dado concreto no âmbito do Exército Brasileiro, mas na minha organização militar, diretamente aqui do Comando 1º Agrupamento, eu posso afiançar que é cerca de 80% daqueles que ingressam, eles têm o desejo de continuar. Bem alto, né? É bastante promissor, e esse interesse pela carreira das armas. E assim, estava conversando nos bastidores agora, o Samuca Duarte encerrou o Cidade em Ação, passou aqui para o Rede Verdade, e quando deu tempo de conversar um pouco com o general, o Samuca estava revelando que serviu, chegou a servir ali, né, no 15, né, aqui em João Pessoa, foi da banda e tudo, e ele disse que saiu, né, deixou, e ficou desempregado na época, quis voltar, não podia mais voltar. E o senhor estava falando da importância dos soldados que deixam o Exército, das próprias Forças Armadas conseguirem pavimentar um pouco do caminho dele, da inserção dele no mercado de trabalho fora da carreira militar. Por que o senhor revelou essa preocupação? Eu acho que é muito importante que o Exército tenha ter essa função social, porque nós recebemos jovens cidadãos que, na sua grande maioria, não têm alguma qualificação profissional. Então, dentro do Exército, no trabalho diário, a gente procura capacitá-los, promovendo diversos cursos de capacitação em diversas especializações. Sem contar na disciplina, Exato. nem em outros ganhos, né? Na parte da capacitação técnica e profissional, nós procuramos dar ferramentas a esses jovens cidadãos para que eles se qualifiquem e, no futuro, deixando as fileiras do Exército, possam empreender alguma carreira em alguma vertente que lhe aprouver. E uma palavra do Exército é fundamental para uma empresa, por exemplo. Nós buscamos, assim, indicar aqueles jovens que têm um bom perfil de trabalho e que tenha os verdadeiros valores militares, que é importante a gente frisar isso. Nós buscamos incutir na mentalidade desses jovens a importância da integridade, da honestidade, da lealdade, de ser camarada, de apoiar o próximo, saber trabalhar em grupo. Então, baseado nos nossos pilares, que são a hierarquia e a disciplina, nós buscamos, como você bem disse, pavimentar o futuro profissional desse jovem cidadão. Que bacana, bom passo aí. Agora, general, deixa eu lhe perguntar, pós tanta movimentação política e com o envolvimento do Exército, do nome do Exército, a apropriação, vontade de colocar o Exército no meio das coisas todas, como é que o senhor avalia hoje a credibilidade da imagem das Forças Armadas brasileiras para a população? Uma parte dela esperava que o Exército se manifestasse de uma forma no período político do Brasil, foram para a porta dos quartéis, enfim. Passado tudo isso, como é que o senhor avalia que está a imagem e a credibilidade do Exército Brasileiro para a população? É importante frisar para toda a população que o Exército Nacional, o Exército Brasileiro, é uma instituição de Estado permanente, nacional e apartidária. Então, nós temos algumas missões constitucionais e nós não saímos dessa linha constitucional. Então, o Exército tem por missão precípua a defesa da pátria, garantir a sua soberania, ao mesmo tempo que garante os poderes constitucionais, a lei e a ordem. E é importante também destacar que o Exército, como instituição de Estado Nacional permanente, trabalha também cumprindo missões subsidiárias, que apoiam a população e também contribui muito com o desenvolvimento nacional, principalmente com o emprego da sua tropa de engenharia para a execução de obras que promovem esse desenvolvimento e, dessa forma, trabalha também promovendo o bem-estar social. Então, o Exército é uma instituição apartidária. Então, nós somos uma instituição de Estado e nós trabalhamos para o desenvolvimento nacional de uma forma ordeira para que alcancemos o progresso necessário para o nosso Estado. Ou seja, importante demais o senhor estar dando essa mensagem para que as pessoas possam entender que quem espera outra coisa do Exército, que não essa
essa agenda, esse roteiro que o senhor trouxe aqui está fazendo ali uma expectativa que está fora das atribuições das Forças O Armadas. Exército pauta as suas ações dentro da legalidade. Então, nós seguimos a nossa missão constitucional. Vamos dar um mergulho no primeiro grupamento de engenharia, para a gente entender, para a população entender que serviço efetivamente, né, que atribuição, que papel ele faz. General, mas antes eu lhe convido para acompanhar junto comigo, a gente dá um pulozinho lá em Brasília, já que está falando de política, vamos dar um pulozinho lá em Brasília, rapidinho, porque o Napoleão de Castro está lá com as notícias desta terça-feira da capital federal e a gente já volta aqui nessa nossa conversa com o general Alessandro Silva. Napoleão, muito boa tarde, como é que está por aí em Brasília? Um abraço, Luiz. Cumprimentar a você, ao nosso telespectador do Sistema Arapuã, em todo o estado da Paraíba. Nesta terça-feira, a gente volta de Brasília com as informações aqui direto da capital federal. Mais um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi protocolado por parlamentares de oposição aqui no Congresso. A pergunta agora é: que andamento a mesa diretora dará a essa proposta, a esse protocolo que foi dado pelos parlamentares? Terça, quarta e quinta de convocação presencial dos parlamentares no chamado esforço concentrado na Câmara e Senado. Mas até agora, nesse início de tarde, Luiz, eu notei muito pouco a participação, a presença de parlamentares. Pode ser que nos voos de agora à tarde e final da tarde a gente tenha uma presença maior nas sessões da noite, aqui em nível de Congresso Nacional, com uma pauta importante de temas nesta terça-feira, tanto aqui no Senado como também na Câmara Federal. E nesta terça-feira a gente destaca que a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o projeto de lei do Senado que propõe uma transição de 3 anos para o fim da desoneração da folha de pagamentos, 17 setores da economia e também para a alíquota cheia do INSS em municípios com até 156 mil habitantes. O texto surgiu depois que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a desoneração até 2027 por falta de indicação dos recursos para suportar a diminuição da arrecadação. Outro tema importante nesta semana diz respeito ao Senado. Crianças e adolescentes são o foco de 3 projetos de lei que compõem a pauta na Casa. Tudo a partir desta terça-feira. Os senadores passam a deliberar sobre o PL que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para incluir a obrigatoriedade da abordagem fundamental nas experiências e nas perspectivas femininas no conteúdo curricular do ensino fundamental e também do ensino médio. Para fechar, destacar na área política que os deputados Elmar Nascimento, União Bahia, e Antônio Brito, PSD Bahia, respectivamente, fecharam um acordo para enfrentar a disputa pela presidência da Câmara, neste momento, contra o líder dos republicanos, deputado paraibano Hugo Mota. Pois é, esse tema da disputa eleitoral para a mesa diretora da Câmara, Luiz, já toma conta dos bastidores políticos aqui em Brasília. Depois que o próprio Arthur Lira, dispensou a candidatura de Elmar Nascimento e passou a oficializar o apoio ao deputado Hugo Mota, líder dos republicanos, paraibano do nosso estado, ele que é hoje o próprio candidato de Arthur Lira à sucessão. Tivemos ontem essa reunião de União Brasil e PSD, Elmar Nascimento e Antônio Brito, inclusive com ministros do governo Lula que integram esses partidos, com o objetivo de criar um enfrentamento à chapa encabeçada por Hugo Mota. São bastidores, ninguém quer falar, ninguém quer dar entrevista e, evidentemente, tudo são detalhes a partir de agora em relação a esse tema, Luiz. Uma coisa é certa, por baixo dessa ponte ainda há muita água a passar até o mês de fevereiro e a gente vai estar aqui acompanhando tudo. São as informações de Brasília, exclusivo para a Band Arapuã, do Congresso Nacional, Napoleão de Castro. Olha aí, Napoleão certamente navegando aí por baixo dessa ponte, trazendo para a gente aí os bastidores das movimentações muito grande voltada para a Paraíba, porque tem aí o nome do deputado Hugo Mota nessa sucessão. A discussão aí, em resumo,
a esquerda, né, do presidente Lula estaria ali já querendo colocar em Hugo Mota a pecha aí de um candidato bolsonarista, criando ali essa divergência dentro da Câmara, e o Hugo que trabalha, na verdade, pela unidade das duas principais bancadas aí no Congresso Nacional, PT-PL. Bom, vamos rapidinho para o intervalo comercial. Na volta a gente continua nosso papo aqui com o general Alessandro Silva, ele que é comandante do 1º Grupamento de Engenharia aqui do Exército Brasileiro em João Pessoa. Um minutinho e a gente retorna.